Boa noite, pessoal. Boa tarde, enfim, não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Bem-vindos de volta ao Fundamentos de Umbanda. Eu sou, como vocês sabem, o Pai Pedro, aqui da casa espiritualista umbandista Cacique Xarinã. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa série que começou o nosso canal Histórias da Umbanda, ou melhor, História da Umbanda. Nós vamos falar hoje da parte 2, de como o nome Umbanda foi adotado para essa religião, da umbandização das antigas casas de Calundu, de Catimbó, de Macumba Carioca e da Cabula. E também vamos falar sobre os grandes nomes da Umbanda que permearam o início do século passado. Alguns num sentido de embranquecimento, outros no sentido de preservação da tradição africana. Tudo isso e um pouco mais depois da vinheta. Bom, vamos lá. Para a gente começar essa história, eu vou resgatar a analogia que nós estávamos fazendo no vídeo passado da árvore teológica da Umbanda. Nós terminamos falando sobre a formalização da cabula, dos antigos calundus dentro dos ideais, ou seja, os sincretismos. Quem não sabe o que é sincretismo, o vídeo anterior sobre isso é muito importante. Os sincretismos feitos na época da escravidão e da preservação dos cultos malês, bantus e das demais etnias. Quando nós chegamos na década de 1888, no ano, de 1888, nós temos um acontecimento muito importante, que eu vou até deixar aqui escrito, pedir para a edição deixar aqui escrito. Nós temos no dia 13 de maio de 1888 a abolição da escravatura, também conhecida como Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Só que uma coisa tem que ser deixada importante aqui, pessoal. Quando a abolição da escravatura aconteceu, quando a escravidão chegou ao fim no Brasil, quando os escravos foram libertados, eles não foram tratados imediatamente como cidadãos iguais aos brancos, tá? As pessoas não magicamente acordaram para a vida, poxa, racismo é um negócio muito errado. Quando isso acontece, as comunidades negras, agora saindo das fazendas, onde eram forçados a trabalhar, porque foram levados para longe, foram expulsos das suas casas, dos lugares onde viveram a vida toda, para dar a mão de obra assalariada a imigrantes que vinham da Europa, brancos, eles começam a lotar os grandes centros e as grandes cidades do Brasil na época, principalmente a capital do Brasil até então, o Rio de Janeiro. E as regiões ali próximas do Rio de Janeiro, obviamente. Ao fazer isso, a população negra nessa região começa a triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Entretanto, ela é levada cada vez mais às periferias. São nessa época que começam a surgir as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Os primeiros morros começam a ser ocupados por esses ex-escravos que estavam sendo retirados do campo e levados para a capital. Com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, um ano depois, passa-se a primeira Constituição Republicana no Brasil, que, se não me falha a memória, no seu artigo 5º, eu vou pesquisar, vou pedir para a editora colocar aqui se é realmente esse artigo. Se não for, ela vai colocar uma errata. Se for, ela vai colocar que é realmente o artigo 5º. No artigo 5º da Constituição Republicana do Brasil, da época da proclamação da República, fica proibido completamente todas as culturas e todas as manifestações de tradição negra no Brasil. A religiosidade negra foi proibida. A capoeira, proibida. Toda manifestação cultural negra passou a ser considerada crime.
Um crime que inclusive recebeu um nome estranho que é vadiagem. Bom, quando isso acontece, e nós entramos no início do século passado, no início de 1900, dentro dos morros do Rio de Janeiro, onde a polícia não subia, onde as autoridades não chegavam, começa a fervilhar os cultos de matriz africana de todas as tradições negras que vieram para o Brasil. Cabulas, calundus, candomblés, de várias formas, e todos eles de uma maneira bem fluida, de uma maneira quase como se tudo fosse uma coisa só que cada um fazia do seu jeito. Principalmente em algumas regiões, como por exemplo a Pequena África. Inclusive a Pequena África está valendo um vídeo de 10 minutos só sobre ela. Se vocês querem, deixem ela aqui nos comentários. Mas a todo esse movimento atribuiu-se o nome de as macumbas cariocas. As casas de macumba carioca eram esse período em que esse fervilhar de cultura religiosa africana, de maneira fluida e quase mesclada, se ocupava das periferias das grandes cidades, principalmente do Rio de Janeiro. E nessa época, então, nós subimos um pouquinho mais a nossa árvore até chegar na base da copa, onde ainda é o tronco, que foram as macumbas cariocas. É nessa época também que o espiritismo kardecista, a linha kardecista do espiritismo, começa a ganhar muita notoriedade no Brasil. Veja, manifestações espirituais no Brasil existem desde antes dos portugueses chegarem. Mas o kardecismo ele oferecia para a elite branca racista da época uma desculpa de que era uma forma de cultuar a espiritualidade dentro de um molde de ideia branco, dentro de um molde de ideia europeu, já que o kardecismo era francês. E não estou dizendo que o kardecismo é racista, não estou dizendo que quem pratica kardecismo é racista, e não estou dizendo que o kardecismo é algo nesse sentido, tá? Pelo amor de Deus, não. Mas a elite da época, a elite branca do passado, definiu que para eles o culto dentro do kardecismo era mais aceitável, embora ele também era meio deixado à marginalidade, porque a maioria da população era cristã católica, mas era mais aceitável. Nisso, então, nós entramos no personagem principal do vídeo de hoje. Esse vídeo não é sobre a vida dele, é sobre a participação dele na história da Umbanda. Vamos fazer um vídeo nessa série de histórias da Umbanda focado em grandes personalidades. Ele é um, mas nós vamos citar ele bastante nesse vídeo, que é o médium Zélio Fernandino de Moraes. No ano de 1908, Zélio era só um adolescente que tinha N problemas de manifestação espiritual. Ele ouvia vozes, ele via espíritos, ele sabia de coisas que ele não sabia como ele sabia, e ele não sabia exatamente entender o que era aquilo. Os pais levaram ele a todo tipo de médico, a todo tipo de tratamento, e o médico até então, um médico espírita, disse que o problema dele era a mediunidade, e que ele fosse até a Federação Espírita da cidade de Niterói, que era onde ele vivia, para que ele procurasse os médiums do centro espírita, para que eles orientassem esse garoto sobre isso. E é lá que reza a lenda, no dia 15 de novembro de 1908, o Zélio acaba recebendo pela primeira vez um espírito que se identifica como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Um caboclo, um espírito indígena, que se manifesta e é rapidamente levado para fora do centro espírita. E então ele comunica que ele iniciaria uma nova religião, que ele iniciaria uma nova doutrina para que os espíritos de negros e índios pudessem trabalhar. Essa é a grande lenda, né? A famosa anunciação da Umbanda. Hoje, fazendo estudos mais aprofundados, a gente sabe que muito dessa história ela é um pouco fantasiosa realmente. Sim, Zélio foi até o centro espírita em 1908. Sim, ele manifestou o Caboclo das Sete Encruzilhadas.
Porém, ele já tinha frequentado as casas de macumba carioca antigamente. Ele já tinha tido contato com essas manifestações negras antes. E ele não anunciou uma nova religião. Até porque, como eu disse no nosso vídeo anterior, a palavra Umbanda já era usada dentro dos calundus, ela já era usada dentro dessas manifestações de raiz africana como sendo o caminho da cura. A palavra Umbanda vem do Banto, do Kikongo, se não estou enganado, e a interpretação mais fiel dela é caminho da cura. Então, nós precisamos desvencilhar muito aqui essa parte da história, porque a Umbanda não foi anunciada pelo caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda, ela foi continuada, e ainda é um termo ainda complicado de se usar. Mas bem, estou me alongando. O Zélio, então, monta a que ficou conhecida como primeira tenda espírita de Umbanda. Aqui a gente já tem um ponto importante para levar em consideração. O Zélio, ele aponta esse lugar como sendo uma tenda espírita de Umbanda. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ainda usava muito da figura do kardecismo para justificar. O Zélio, ele era um homem branco, tá? A imagem dele já apareceu aqui em algum momento, vou pedir para colocar de novo. O Zélio, ele era um homem branco. E por ser um homem branco, e até de uma família de uma certa elite carioca, ele não podia necessariamente permitir que as práticas negras tivessem grande afloramento dentro da Umbanda que ele estava conduzindo, por conta da própria elite da época. Se ele tinha a intenção de que essa religião fosse levada a sério, e vale lembrar mais uma vez, as manifestações culturais negras da época eram proibidas, se ele tinha a intenção de que essa religião fosse levada a sério, ele precisava se desvencilhar o máximo que ele pudesse das matrizes africanas. É nessa época, por exemplo, que ele estabelece que o culto dentro da Umbanda, o que hoje nós entendemos como Umbanda, só teria 7 orixás. É nessa época que ele estabelece que o orixá não é uma divindade africana, ele é uma manifestação da força de Deus. É nessa época que ele estabelece o fim do holocausto animal dentro dos terreiros de Umbanda. É nessa época que ele estabelece cores diferenciadas do que os orixás normalmente usavam. Ele meio que atribui, por exemplo, Ogum ao vermelho, ou Iansã ao amarelo. É nessa época que ele estabelece muitas das coisas que as casas de Umbanda até hoje ainda têm, como o uso de imagem sincrética, por exemplo. E eu não estou dizendo que se a sua casa usa alguns desses artifícios, como proibir o holocausto animal ou usar as imagens sincréticas, você está errado. Não, não está. Tá bem? Cada casa, cada fundamento. Mas a questão é, o Zélio começa aos poucos a desvencilhar a tradição africana, até porque ele sabe que a tradição africana é criminosa na época. Mas a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, veja, ele até bota o nome de uma santa católica no nome, a tenda espírita de Umbanda Nossa Senhora da Piedade, ela acaba se tornando muito popular na época, principalmente entre aquele meio de tabela entre a elite conservadora branca e o populacho mais de origem negra. O que está ali mais no meio termo acaba se apaixonando muito por essa Umbanda fundada por Zélio de Moraes. O que faz com que a Umbanda comece a florescer absurdamente no território ali próximo ao Rio de Janeiro e Niterói. Com isso, o nome Umbanda começa a ser visto de uma maneira mais respeitosa do que as demais tradições. O que faz com que algumas casas de macumba carioca comecem a adotar o nome de Umbanda. Casas muito antes de Zélio, com muito mais tradições do que ele, começam a adotar o nome de Umbanda para fugir das perseguições da época. É aqui que nós chegamos na copa da árvore, ou seja, nos momentos mais próximos ao presente. Nós chegamos nas primeiras casas de Umbanda estabelecidas no Brasil. Aqui nós vamos destacar o nome
de 4 grandes vozes da Umbanda da época. A primeira é o Zélio, como eu falei. Eu vou pedir para colocar a imagem dos 4 aqui. A primeira é o Zélio. A segunda é um homem chamado Benjamin Figueiredo, que funda uma outra vertente de Umbanda, que ficou conhecido como a Umbanda Mirim, que é muito mais embranquecida ainda do que a Umbanda do Zélio. O terceiro é um homem chamado W.W. da Mata e Silva. Que funda uma interpretação mais mística, oriental da Umbanda. Inclusive defendendo que o nome Umbanda não tem origem africana, que ele na verdade vem de uma palavra do sânscrito que seria alguma coisa como alabanda, ou Aumbanda, usando o mantra hindu Aum. Inclusive, o símbolo do Aum acabou virando o símbolo da vertente do W.W. da Mata e Silva. E o último, que era a grande voz negra da Umbanda da época, que nós já falamos rapidinho, o Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, que ficou conhecido posteriormente como o pai do Omolocô e o Papa Negro da Umbanda. Esses 4 que estão na imagem aqui são os 4 grandes nomes do início do século passado das tradições de Umbanda. Quando esses 4 começam a interagir, inclusive o W.W. da Mata e Silva e o Tancredo tinham problemas um com o outro o tempo todo, quando esses 4 começam a interagir, a Umbanda vai se tornando cada vez mais popular, ao mesmo tempo que algumas tradições vão sendo deixadas de lado, embora o Tancredo tenha tentado manter elas vivas o máximo possível, começa um processo lento de embranquecimento das tradições da Umbanda, principalmente pelo Benjamin e pelo W.W. da Mata e Silva. Bom, passa-se alguns anos, chegamos na década de 1930. Na década de 1930, assume a Era Vargas, o período ao qual Getúlio Vargas se torna presidente e futuramente ditador do Brasil. Na Era Vargas, o Vargas, no início, intensifica ainda mais a perseguição às tradições de matriz africana, criando, por exemplo, na Bahia, o Departamento de Tóxicos e Jogos, que era nada mais nada menos do que uma organização para perseguir toda e qualquer mistificação e todo e qualquer ato místico, principalmente de matriz africana. No Rio de Janeiro, a perseguição policial também atinge um nível absurdo, que inclusive é retratado pelo Zeca Pagodinho na música Delegado Chico Palha. Para quem não ouviu, eu vou pedir depois para colocar o link da música na descrição do vídeo. É uma música assim maravilhosa do Zeca Pagodinho, falando sobre um antigo delegado do Rio de Janeiro, que ele era o algoz da tradição africana carioca. Ele entrava nas casas de macumba carioca, que começaram a adotar o nome de Umbanda. Eles entravam, quebravam os instrumentos, quebravam os congares, prendiam as pessoas. Com essas perseguições no início da Era Vargas, a intensidade do embranquecimento da Umbanda começa a crescer absurdamente, primeiro buscando proteger as práticas, mas depois tentando mesmo, de maneira até racista eu diria, se desvencilhar das tradições. Como? A ideia do Zélio e dos demais, até do Tancredo, porque ele também participou no início, era criar uma forma de que o presidente Vargas enxergasse a Umbanda e as tradições que a envolvem como sendo algo não passivo de crime, não passivo de perseguição, mas algo digno de ser mantido como uma identidade brasileira. Eles fundam então a primeira federação de Umbanda do Brasil, que eu vou pedir para botar o nome completo aqui depois. E eles também dão início ao primeiro congresso espiritualista de Umbanda do Brasil. Esse congresso, ele divide muito opiniões, por quê?
Porque, por um lado, ele fez com que a voz da tradição de Umbanda fosse recebida dentro do Palácio do Planalto pelo Getúlio Vargas, no livro que era basicamente o compilado das resoluções desse congresso, que foi entregue em mãos para o presidente Vargas. Por outro, ele sacramentou muitas das ideologias racistas que buscavam o embranquecimento da Umbanda. Nesse congresso, os 4 fundadores dele, os 4 que idealizaram a federação, o Zélio, o WW, o Benjamin e o Tancredo, dão início a centenas de discussões, e centenas de palestras e centenas de organizações que duram dias, no que é dito que o único a se levantar para defender as tradições africanas dentro dos terreiros de Umbanda foi o Tancredo. Todos os outros buscavam formas de buscar uma origem mística, oriental e até ariana. Vale lembrar, na década de 1930, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães estava com força total na Alemanha e os idealismos do Oriente, vindos do Oriente, eram tratados como idealismo ariano. A raça ariana teria vindo do Oriente. Então, tudo que vem do Oriente não é dos hindu, é dessa suposta raça ariana. Eles até criaram um conceito absurdo de um continente inteiro que foi afundado, meio que como a Atlântida, e que era o continente de Lemúria, onde essa raça vivia, era essa doideira. Eles trouxeram essas discussões para dentro desse congresso. Eles fizeram esse congresso com essas discussões na cabeça. E embora o Tancredo tivesse lutado muito para manter as tradições negras, muitas das resoluções ali foram de fato resoluções racistas. Nessa época, as casas de Umbanda elas começam a se dividir em 2 grandes vertentes. A primeira eram essas vertentes mais embranquecidas da Umbanda, mais voltadas à ideia do W.W. da Mata e Silva, do Zélio de Moraes e do Benjamin Figueiredo, e a outra mais alinhada com as ideologias do Tata Tancredo. Essa muito mais procurada pela população negra dos morros do Rio de Janeiro. Essas 2 só vão começar a se convergir para uma coisa só por volta da década de 60, mas isso vamos falar no próximo vídeo dessa série. A questão aqui principal que nós temos que tomar, pessoal, é falando o quê? Como eu falei, a Umbanda, como começo, ela não vem do Zélio de Moraes, não foi um anúncio do Caboclo das 7 Encruzilhadas, não foi algo nesse sentido que deu origem à religião de Umbanda. A religião de Umbanda tem o seu início primal e principal em séculos antes, com as tradições do Calundu, com as tradições da Cabula, com as tradições dos Banto e Malês e dos demais. E, como eu falei, e eu quero perder um pouquinho de tempo aqui, um pouco antes de Zélio fundar a sua tenda espírita, umbandista, quando ocorriam as macumbas cariocas, as religiosidades eram muito fluidas. Na pequena África dizia-se que um Iaô e uma Muzenza, que eram de tradições completamente diferentes, iam no mercado comprar as mesmas coisas. Ou seja, as tradições começaram muito a se misturar naquela época. De forma que o culto a todas as formas de divindade era comum dentro dessas primeiras casas que nós podemos chamar de antecessoras da Umbanda. Então por que toda essa tradição foi perdida? Mais uma vez, proibição legal e tentativas de desvencilhar dessa tradição. E veja, eu entendo o porquê de fazer isso. Realmente eu entendo, mas eu não defendo. O Tancredo conseguiu provar, e se hoje dentro da sua casa tem um atabaque, se hoje dentro da sua casa tem um acender de vela, se hoje você canta pontos, se hoje você faz esteira para deitar oferenda por orixá, se hoje você faz camarinha, você faz deitada, se hoje tem quartinhas na sua casa, é porque essas tradições foram protegidas pelo Tancredo e pelos que vieram depois dele.
Eu entendo o porquê da época buscar se desvencilhar disso, mas eu não defendo. E sinceramente eu não acho que hoje em dia nós precisamos disso. Assim como não acho que precisamos do sincretismo religioso no sentido das imagens católicas, por exemplo. Eu não acho. A minha casa, como eu já disse nos vídeos anteriores, tem. Mas tem por uma questão de tradição ao meu Pai de Santo. Não porque nós acreditamos no sincretismo. A necessidade de proteger a nossa tradição, de entender essa história, de dizer Zélio de Moraes não é o fundador. Ele é, no máximo, unificador. De manter viva a memória do primeiro congresso, não num sentido de glorificar, mas num sentido de entender o que foi feito ali em questões de apagamento cultural. De lembrar que houveram vozes de resistência dentro da Umbanda para as tradições. De lembrar que houveram vozes de dentro da Umbanda defendendo o embranquecimento. De lembrar que existiram todos esses movimentos. Se hoje nós louvamos Exu e Preto Velho, tudo isso teve esse princípio, tudo isso teve essa história, tudo isso teve esse início. No próximo vídeo eu vou perder um pouco mais de tempo falando sobre essa vertente que saiu do Tata Tancredo, vou comentar sobre o Molocô, vou comentar sobre a vida da Umbanda pós a Era Vargas e sobre o fim das perseguições às tradições africanas, o que acabou culminando que as duas vertentes, uma mais embranquecida e uma mais tradicional, convergissem até a década de 60, até a ditadura militar, onde novamente começaram as perseguições por lei das tradições africanas e novamente nós temos uma queda na existência das casas de Umbanda da época. Bom, por esse vídeo, pessoal, eu acho que é tudo isso. Deixem sugestões, curtem, comentam, compartilhem, usem esse vídeo. E mais uma vez eu quero enfatizar uma coisa. A Umbanda é negra, a Umbanda sempre foi negra, a Umbanda sempre será negra e as tradições vêm muito antes. Zélio foi uma pessoa importante porque foi através dele que os brancos viram o brilhantismo das tradições. Mas ele não foi a pessoa mais importante da história da Umbanda e em muitos momentos ele fez alguns desserviços à existência dessa religião. E se hoje nós nos batemos no peito para dizer que somos umbandistas, nós temos que manter as tradições como elas são, vivas. Que Oxalá acompanhe todos vocês, Motumbá Eô, Motumbá Axé, que a coroa dos mais velhos e dos mais novos abençoe a todos nós e me abençoe. Que a paz do Senhor esteja convosco. E mais uma vez, bem-vindos ao